fui criada, então, na roça mesmo, né? Na agricultura. Meus pais me levavam junto quando eu era pequena, então eu ficava lá sentadinha, brincando na terra, brincando de comidinha, enfim. Para mim, isso sempre foi assim, eu sempre ajudei. Na época que eu estudava também, quando a gente tinha férias ou quando eu estava no período que eu estava em casa. Então eu sempre ajudava, sempre fui assim muito de gostar. Mas não era aquela coisa que eu, na verdade, não imaginava que eu ia ficar na agricultura, não imaginava. Eu tinha outros sonhos, desejos, né? Só que conforme eu fui crescendo, eu fui conhecendo mais, eu fui vendo como é que funcionavam as rotinas de uma empresa. A gente vai estudando, a gente vai criando maturidade, certas coisas assim. E até pelo fato de eu começar a namorar, o meu namorado gostava muito do interior, então a gente realmente decidiu evoluir aqui, investir aqui e continuar progredindo, mas mudaram muitas coisas, né? Mudaram assim, meu Deus, comparado como eu era na época que eu era pequena e hoje, assim, a modernização é muito grande, questão até, a gente trabalha com as vacas, então questão de ordenhar, na época da minha mãe, assim, eles não tinham só para consumo mesmo, mas era tudo à mão, né? Hoje tu tem todo um processo rigoroso, tu tem que ter cuidados de higiene maiores, tu tem toda a tecnologia das máquinas que resfriam, que ordenham, enfim. A minha história, ela começou dentro de aviários, cuidando de aves. Capital, né? Frango, de corte, né, dos aviários, da vida agrícola, né, porque a subsistência é bastante agrícola, mas também a avicultura é muito desenvolvida. O município é parceiro dos produtores, com incentivo, principalmente na questão avícola, que sempre foi e continua sendo o nosso carro-chefe aqui. Ela foi evoluindo, com o passar do tempo. Fiz muito queijo também com meu avô, né? Minha avó. Trabalhei fazendo queijo lá no fundo 30 anos. Tinha aquela fabriqueta de queijo velha, tinha o moinho. O moinho único da comunidade, né? Ali nesse moinho tinha uma criação de porcos muito grande. E o meu avô, ele costumava muito matar os porcos em casa. Ele tinha linguiça de 3 gerações. E trabalhavam na roça, plantavam de tudo, né? E tinha um pareal muito grande, onde hoje a gente vê que tem aquelas terras do Aurélio Zuc, que tudo é uma pastagem, né? Isso ali era um pareal muito grande, que era do meu avô. Ele colhia muita uva, vendia para a cooperativa Garibaldi, ainda antigamente, né? E para a gente comprar as coisas, a gente tinha um mercadinho aqui, e tinha um ônibus também, bem antigo, pobrezinho, né? Que a gente ia, mas era difícil também na época, né? Tudo muito difícil foi. Eu plantava também na roça, e daí eu colhia arroz, essas coisas, e botava o saquinho nas costas, e ia lá no moinho mandar limpar. Isso é agora, né? Eles vão de carro ou de cavalo. Tu tem muito mais conhecimento hoje. Tem várias pessoas, tem várias plataformas, enfim, que ensinam muita coisa e a gente consegue ir se atualizando. Então, isso comparado a anos atrás, até eu vejo pelos meus pais, eles não têm esse conhecimento que a gente tem hoje, né? E todo dia tá mudando, né? Se tu quiser se aperfeiçoar, tu vai aprendendo, né? Aos poucos tu vai tendo um certo conhecimento. Me tornei agricultora por amar essa profissão, que de fato não é só uma profissão, é uma vocação que a gente tem que ter para trabalhar na agricultura. Meus pais sempre viveram e sobreviveram da agricultura. Eu fui criada pela agricultura, consegui estudar, consegui me formar pela força e pelo empenho dos meus pais, por sempre trabalharem muito pesado. Nas épocas que antes nem tinha tratores, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Hoje já tem uma mudança muito grande.
eu já tive muitas oportunidades para sair aqui do interior, para sair da agricultura, mas já tive uma experiência fora daqui, mas não era o que eu queria. Realmente a agricultura é o que me encanta muito, viver aqui no interior me encanta. A gente poder acordar todos os dias, ter o canto dos pássaros, por mais que seja uma coisa muito simples, para nós é muito importante, isso traz um brilho no nosso olhar. Não é só uma profissão, sim, tu tem que gostar muito, tá? Porque a agricultura demanda da gente, demanda tempo, claro, indiferente, né? Mas sendo diferente ao mesmo tempo, de tu trabalhar numa empresa que tu tem um horário definido, tu tem metas a cumprir. Aqui não, aqui a gente também tem horários que muitas vezes a gente tem que cumprir, mas quem faz o nosso horário é nós mesmos. A diferença é que hoje eu estudei, mas eu administro, eu sempre digo, eu administro a minha propriedade. Então eu me formei em processos gerenciais para gerenciar a minha propriedade. E a gente está construindo tudo em volta da agricultura. A gente fez vários investimentos, aumentou a capacidade leiteira, aumentou a capacidade de produções em outras áreas. A gente investiu em um aviário, nesses modelos mais tecnológicos, os Dark House. Então, hoje, eu me sinto muito gratificada por trabalhar no interior. Não é fácil, a gente tem que trabalhar no sol, na chuva, tem que acordar cedo, os animais estão esperando pela gente. E, além do mais, a gente não tem como prever eventos climáticos como aconteceram e certamente irão acontecer ainda. Não tem como prever essas mudanças. Por exemplo, agora é uma safra que a gente não consegue plantar tão fácil por causa do tempo, o tempo não está colaborando. Então, acaba atrasando muita coisa e a gente precisa ir se organizando e projetando para conseguir conciliar tudo, porque daqui a pouco pode vir a faltar o alimento para o animal. E daí, consequentemente, vai reduzir a nossa produção, vai reduzir o alimento que a gente vende, que a gente vai entregar ao consumidor depois no fim. Então, é uma cadeia que está sempre girando, né? E a agricultura aqui começa, né? Se a gente não plantar, ninguém vai ter o que comer. Por isso que precisa cada vez mais pessoas, né? Mas não é fácil e não é todo mundo que gosta, porque a lida não é tão simples. Eu gostaria muito que as pessoas que trabalham na agricultura sentissem mais orgulho, porque eu sinto orgulho. Se os jovens decidirem todos sair de casa, os que estão aqui, por exemplo, eu digo Boa Vista porque hoje Boa Vista do Sul praticamente não tem jovens, são poucos. Ainda tem, comparado a outros lugares, mas são poucos, então daqui a pouco, tendo mais iniciativas que fizessem os jovens continuar, que chamassem a atenção do jovem, porque a agricultura, como eu disse, não é fácil. Tu vive livre, tá? Mas ao mesmo tempo a tua liberdade às vezes custa um certo preço. Eu acho que o importante é que, comparado a muito tempo atrás, a agricultura hoje já prosperou muito e tende a prosperar mais. Então eu vejo que Boa Vista do Sul tem muito a crescer ainda, vai continuar crescendo. Nós vivemos da agricultura, mas as pessoas que não vivem da agricultura, elas dependem da agricultura para poder viver, porque sem agricultura ninguém vive. Então, mais valorização é o principal. O resto a gente vai fazendo como dá e sempre vai dando um jeito.